A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal EBD em Essência. Meu nome é Éder. Hoje vamos estar ministrando a lição de número 3, cujo título da nossa lição é A Natureza do Deus que Salva. Antes de darmos continuidade à nossa lição, eu quero pedir desculpa aos irmãos, porque não pudemos disponibilizar essa lição, de número 3 no tempo adequado, que era para colocar a semana passada, devido a problemas técnicos que tivemos, em relação ao áudio, né. Como bem sabem os irmãos, a nossa EBD, nosso canal no YouTube, a nossa plataforma, ela está em constante crescimento e há problemas, que vão ocorrendo durante a nossa trajetória, que às vezes a gente tem que dar mais atenção e ela acaba, atrasando um pouco. Então, são coisas que a gente tem que ir solucionando nessa caminhada, né? Conforme a gente vai crescendo, você vai crescendo junto e a gente vai desenvolvendo, e até melhorando a nossa, a nossa, a nossa EBD, tá bom? Também quero lembrar os irmãos, que você pode baixar gratuitamente, o slide dessa lição. Ela vai estar disponível ali no link da descrição, É, ela é gratuita, você pode ela é 100% baseada nas lições da CPAD e é 100% editável. Você pode colocar ou retirar algo de dentro dele da maneira que você achar melhor. A única coisa que a gente pede, é que os irmãos colaborem, e se puderem se inscrever no nosso canal, fazer com que ele cresça também, conforme a gente vai crescendo, vocês vão crescendo junto conosco, Tudo isso é feito para a honra e glória do Senhor Jesus, Então, pedimos, que você se inscreva no canal, comente, compartilhe seus vídeos, deixe seu like, e vá comentando ali para, a gente ir crescendo junto, com o nosso canal, tá bom? Vamos dar continuidade à nossa lição de hoje. O texto principal está no livro de Salmos, no capítulo 34, no verso 8, que diz: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. O resumo da nossa lição nos traz a seguinte expressão: a obra da salvação, que é revelada plenamente em Jesus Cristo, expressa a bondade, o amor e a santidade de Deus. Os objetivos da nossa lição é conhecer o Deus que se revela como Salvador e cheio de bondade, explicar a salvação como prova do amor de Deus e apontar a santidade de Deus que salva. O texto bíblico está no livro de Salmos, no capítulo 105, nos versos 5 e 6, no capítulo 34, nos versos 8 e 9, no livro de Lucas, no capítulo 18, nos versículos 18 e 19, e no livro de Romanos, no capítulo 5, dos versículos 5 dos 6 a 8. Nós vamos pular a leitura dele para tomarmos tempo, mas você que é professor, é bom que você leia junto com os seus alunos, até mesmo para melhor compreensão e estudo, da lição. Introdução. Nessa lição vamos estudar a natureza do Deus que se revela como Salvador, um Deus que redime, é cheio de bondade e que por meio de Jesus se mostra como Deus que salva. Também vamos refletir sobre a natureza amorosa dele, pois é nesse amor que está fundamentada toda a história da salvação. E por fim, vamos aprender sobre a santidade do Deus Salvador. Então, nessa lição, nós vamos aprender um pouco sobre a natureza desse Deus, Desse Deus que se revela, nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse Deus que, mesmo diante da rebeldia, e do pecado humano, ele decidiu amar e redimir a humanidade, Um Deus que, desde Gênesis até Apocalipse, como eu disse, ele não se esconde, mas ele mesmo toma a iniciativa, de se fazer conhecer para o ser humano, de se revelar, de fazer com que o ser humano o conheça, Um Deus que não quer só ser estudado, mas um Deus que quer ser experimentado, Um Deus que decide amar e redimir o ser humano ao invés de vê-lo se perder. Então, essa é a natureza desse Deus que salva, Então, o nosso propósito aqui é mostrar que, por meio da sua bondade, amor e santidade, o Deus revelado na Bíblia deseja se relacionar conosco, pecadores, e que fomos alcançados por seu maravilhoso amor. Tópico 1. O Deus
que se revela como Salvador. A história da salvação mostra Deus como o Redentor. Desde Gênesis, Deus se revela como Redentor e toma a iniciativa de colocar em prática o plano de salvação para derrotar o mal e restaurar o relacionamento com o ser humano. Então, Gênesis 3,15, ele diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a gente vê lá em Gênesis, né, a primeira promessa de salvação do ser humano. Então, não foi o ser humano que tentou voltar para Deus, mas sim Deus, né, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, né, que toma a iniciativa, né, de resgatar o ser humano. Então a gente vê, né, sempre, né, e não só em Gênesis, né, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê sempre Deus, né, nunca abandonando o ser humano, mas sempre tomando a iniciativa, mesmo o ser humano se afastando da presença de Deus, né, mesmo não querendo, né, pecando, Deus ele toma a iniciativa de se fazer conhecido do ser humano, né? Nesse sentido, o Salmo 105 nos convida a contemplar essa característica redentora de Deus por meio de suas maravilhas, prodígios e juízos em favor do seu povo Israel, né? Nos versículos 5 e 6. Salmo 105, versos 5 e 6 diz: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca, vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Então a gente vê dentro, né, do Salmo 105, nos versículos 5 e 6, chamando a atenção, né? Olha, lembrem do que ele já fez, lembrem das suas maravilhas, dos seus prodígios, dos juízos da sua boca. Então ele chama a atenção do povo. Lembrem, olhem para trás, olha o que ele fez para nós, olha como ele nos resgatou, né? Então ele chama a atenção, olha como foi lá no Antigo Testamento, né? Aliás, lá em Gênesis como foi, olha como foi lá, lá no Egito, como ele nos resgatou. Olha como ele, antes da morte, vir para todos os primogênitos. Olha como ele nos ensinou a ser protegidos, passando sangue nas vergas da porta. Olha as suas maravilhas. Então ele chama a atenção do povo, né, para o seu amor, para a sua bondade, né? Então isso não serve não só para eles, né, mas para nós, para olharmos para trás o que esse Deus já fez por nós, essas maravilhas que ele já fez, né? E até mesmo dando Cristo, né, para salvar toda a humanidade, né, para redimir toda a humanidade. Esse é o Deus que redime os pecadores. É maravilhoso saber que, mesmo nós não sendo merecedores, o Eterno Redentor se importa conosco. Então a gente entende que a gente não tem, né, capacidade de se salvar, né, que nós merecíamos, né, realmente era perecer por causa dos nossos pecados, né, que não somos merecedores, mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, né, ele toma a iniciativa de nos amar, né? É ele que nos escolheu, ele que nos amou primeiro. Então o Eterno ele se importa conosco. Nós vemos ele, né, no que ele faz, né, na sua obra, né, o quanto ele se importa conosco. Então por isso ele tomou a iniciativa de agir com bondade e misericórdia para com o seu povo. E quando a gente se trata de misericórdia, não dá aquilo que nós merecemos, porque o que nós merecemos realmente era perecer, né? Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estamos, né? Então, o que é destituídos da glória? É afastados, né, da sua glória, da manifestação visível e palpável da sua bondade, né, da santidade, do seu poder, da sua perfeição, né, refletida em sua criação. Então, o pecado ele fez com que a gente se afastasse, né? E qual é o preço do pecado, né? É a morte. Então, o que a gente devia de pagar é morrer, né? Perecer, né? Perder. Mas o que Deus faz? Ele, na sua infinita misericórdia, não dá aquilo que nós merecíamos, né? Então, na sua bondade, ele propicia, né, a salvação, a remissão para todos nós. É justamente a natureza misericordiosa e bondosa de Deus que revela
o seu amor por nós. Então a gente vê isso na sua obra, né? Não só lá no começo, mas durante toda a Bíblia, né? Então, o que chama mais atenção no Antigo Testamento, né, é que a gente vê justamente a natureza misericordiosa e bondosa de Deus, que revela o seu amor por nós no que já aconteceu, né? A gente vê ali, conforme as imagens aqui que a gente teve, né, a bondade e o amor de Deus em relação ao povo, né, e a escravidão, como ele libertou, como ele chamou alguém para libertar, né, como usou um instrumento para a libertação, né, como ele abriu o Mar Vermelho para o povo passar, e a sua justiça, né, castigando aqueles que o oprimiam, que estavam, né, perseguindo o seu povo, né? Também a gente vê a sua bondade, né? No deserto, que à noite era coluna de fogo, né? Que não permitia que esse povo passasse frio, né? E que nenhum animal se aproximasse, né? Do povo, né? Que estava alocado naquele lugar. E de dia era era uma nuvem, né? Que protegia do sol. Então a gente vê a sua bondade ali, a sua bondade também em dar o maná, né, para o povo no momento que o povo estava reclamando que não tinha, né, o alimento ideal. Também a gente vê na sua bondade em relação à cura. Deus curou no Antigo Testamento, a gente vê ali Naamã, né, que foi curado. Isso é a bondade de Deus, né? Isso é o amor de Deus. A gente vê também a sua justiça, né, em relação àquilo que aconteceu lá com o reino de Judá, né? Aliás, com o reino de Israel, né? E Judá também, né? O reino do norte e do sul ali, que a gente já estudou na lição passada isso aí, né? O povo pecou e estava afastado da presença de Deus e não endureceu seu coração a ponto de não ouvir. Então Deus ele castiga esse povo, levando-o para o cativeiro, né? E mostrando ali a sua justiça. Você pecou, eu amo vocês, mas vocês pecaram e vocês vão ter que pagar por isso. Né? Então, o preço, né, nesse caso, foi o exílio, né? Aliás, o exílio não, o cativeiro babilônico. Né? Então, a gente vê ali a sua justiça operar. Né? Porque isso não foi um castigo, como a gente mesmo viu na lição passada, isso não foi um castigo, foi uma forma de ensinar o povo, né, o povo que ele ama, né, a não desobedecer. Né? E a gente viu como resposta disso, né, um povo que nunca mais, né, então a gente vê, nunca mais eles se entregaram à idolatria. A gente vê o povo judeu nunca mais voltou a ser idólatra, né, como nos tempos antigos. A bondade redentora de Deus, declarada desde o início, também é percebida em sua fidelidade, como vemos no Salmo 34. Então, quando a gente vai no Salmo 34, que é o Salmo de Davi, né, a gente vê Davi expressando ali a alegria, né, de ter um Deus bondoso, do que ele faz, como ele redime, e ele chama a atenção daqueles que veem, né, se alegrem comigo, porque Deus é bom, Deus redime, Deus ele salva, ele cura, entendeu? Então a gente vê tudo isso dentro do Salmo 34. Isso é maravilhoso a gente ver. Subtópico 2: Deus é bom e digno de confiança. O Salmo 34 nos convida a experimentar a bondade divina e, como resultado, a felicidade alcança aquele que confia nele. Então, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, o Salmo 34 nos convida, né, a ver como esse Deus é bom, como esse Deus protege, como esse Deus não permite que o mal se aproxime do ser humano, né? Então, como diz, a felicidade alcança aquele que nele confia. Então, quando você vai no Salmo 34, ele diz: prova, vê como ele é bom, né? Então, ele chama a atenção né, daquele que lê, daquele que ouve o Salmo, a experimentar esse Deus, né? Não só crer, mas experimentar esse Deus bondoso e misericordioso. Quando provamos a sua bondade e nos entregamos a Ele com plena confiança, o temor do Senhor, uma atitude que caracteriza a verdadeira sabedoria espiritual. Provérbios 1 e 7.
passa a fazer parte da nossa vida. Então, quando a gente prova, né, esse Deus de bondade, o temor do Senhor. E quando a gente fala de temor do Senhor, a gente precisa observar algo importante dentro do contexto de amar o Senhor. Esse temor não é algo, não é um medo paralisante ou um medo servil, né, não é algo ruim, mas sim um respeito profundo, uma reverência, uma admiração por sua santidade, pelo seu poder. Olha como fica interessante, olha no Provérbios 1:7, quando a gente troca esse temor por respeito profundo. Olha só, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Agora a gente muda aqui, ó. O respeito profundo ao Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Você entende o poder disso aí? Você entende como é maravilhoso, né? Você respeitar, você ter reverência, né? Então isso é um princípio maravilhoso, quando a gente se aprofunda, conhecer Deus em sua santidade e respeitar, né? Esse temor do Senhor é um respeito profundo, né? Então quando você respeita profundamente os seus princípios, aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus quer isso passa a ser uma característica, né, de uma sabedoria espiritual, né, como o próprio escritor da lição nos diz, né, e passa a fazer parte da nossa vida. É isso que Deus quer, que isso passe a fazer, que a gente não olha, né, tem muita gente que erra nessa parte, olhando para um Deus achando que Deus ele castiga, que ele é ruim, e no final não é. Ele é um Deus que, claro, ele tem amor por todos e deseja que todos se salvem, mas ao mesmo tempo ele é um Deus que é justo, que é justiça, né? Então quando a gente entende e respeita, né, e vive dentro daquilo que Deus deseja para nós, isso passa a fazer parte da nossa vida, né? Passamos a conhecer de fato o Deus da Bíblia, um Deus bom, confiável e digno de temor. E é exatamente dessa maneira que o Novo Testamento apresenta a salvação, como resultado da bondade e das misericórdias divinas. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Então, quando a gente passa a conhecer de fato, verdadeiramente esse Deus, a gente passa a compreendê-lo, né? E o Novo Testamento ele apresenta essa salvação na pessoa de Cristo, na pessoa de Cristo, né? Então, o Tito 3:4 diz assim: mas quando apareceu a benignidade, né, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Então a gente entende, né, o amor de Deus refletido, né, no cerne de Cristo, de Jesus. Né? Fomos alcançados por sua obra salvadora, não por méritos ou esforços humanos, mas por sua iniciativa amorosa e cheia de graça. Tito 3:5. Como é clara a natureza generosa e bondosa e misericórdia do nosso Senhor. Então, Tito 3:5 diz: não pelas obras de justiça como houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, não é. A gente precisa estar mais que comprovado que não é pela nossa obra, não é pela nossa força, não é pelo que eu faço, não é porque eu sou bondoso, não é porque eu pertenço a A ou a B que eu sou salvo, não. É pela obra salvadora, é por Cristo. Cristo nos salvou. E não há nada que eu tivesse feito ou que eu faça para me salvar. É impossível. Se não for Ele. Ele tomou a iniciativa. Ele nos salvou. Ele nos deu um Redentor. E isso precisa ficar claro para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, que não foi nós, porque nós não merecíamos. Deus nos presenteou com essa ação bondosa, com esse amor maravilhoso, né, de Deus, com Cristo Jesus. Jesus revela a natureza salvadora de Deus. A palavra de Deus nos mostra que em Jesus Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, Colossenses 2:9 fala, porque nele habita corporalmente toda a plenitude
da divindade. Então, quando a gente fala de plenitude, a gente está falando de algo completo, de algo inteiro. Então, isso fica mais evidente, né, para que a gente agora, dessa forma, entenda que em Cristo habitava Deus, o próprio Deus. Então, Paulo, ele tenta explicar para as pessoas, né, e não só, e ele comprova, né, que Jesus Cristo é Deus, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Nele está completo tudo. Então isso revela que Deus aliás, que Jesus Cristo é Deus. Tá? Então não por acaso, quando o jovem rico chamou o nosso Senhor de bom mestre, Jesus afirmou que somente Deus é bom. Então, e aqui a gente vê algo importante, 3 pontos bem destacados que a gente pode, desse diálogo que a gente vê entre Jesus e o príncipe, né? Então, ali nos versículos 18 e 19 diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Então a gente vê 3 pontos aqui. O primeiro Jesus diz assim para ele assim, ó, ninguém é bom senão um, que é Deus. Então o primeiro ponto é que ele dá a glória para Deus, para Deus. Porque assim, ó, ele estava ali, nele habitava, como a gente viu, a plenitude da divindade, mas ele estava ali como ser humano. Todo mundo olhava para ele ali e via ele um ser humano. Então, para não dizer que o ser humano é bom, porque o único que pode ser bom é Deus. Então ele dá a glória para o Pai. Né? O segundo ponto é onde a gente vê assim, ó, Jesus diz assim, diz assim, ó, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Então ele está dizendo assim, ó, o único que pode ser bom, né, como eu já expliquei, é Deus. Eu não posso ser bom. Aliás, né, o ser humano não pode ser bom. Esse é o ponto, entendeu? O primeiro era que ele dá a glória a Deus, né, a tua glória. A segunda é que ele está dizendo que só Deus é bom. E o terceiro ponto que a gente pode observar ali é como se fosse uma pergunta, né? Jesus lhe disse: por que chamas de bom? Ninguém é de bom senão um, que é Deus. Ou seja, tu tá me chamando de bom? Né? Se tu tá me chamando de bom, tu tá dizendo que Deus é bom, como eu tô dizendo, né? Ele, no caso ali, ele estava dizendo: ninguém é bom senão um, que é Deus. Então ele tá dizendo para ele assim, né? Tu tá me chamando de bom? Tu tá dizendo que eu sou Deus? Né? Então, tu tá afirmando que eu sou Deus? Então, é nesses 3 pontos aqui. O primeiro, que ele dá glória a Deus. O segundo, que ele mostra que só Deus é bom. E o terceiro, é como se fosse uma pergunta. Né? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Então, é como se fosse uma pergunta. Né? Tu tá dizendo que eu sou bom? Tu sabe que Deus é o único que pode ser bom? Tu tá me chamando de bom, então? É isso? Tu tá afirmando? Então, é nesses 3 pontos que a gente precisa olhar, né, com atenção. Então, com essa declaração, o filho deu testemunho da bondade do pai. Você entendeu agora? Aqui completamos o ministério da Santíssima Trindade no testemunho do filho a respeito do pai. Então, o que eu estava tentando explicar é isso aqui. A declaração dele ali dá testemunho da bondade do pai. Que só o pai é bom. Tá? Que ele está revelando ali esses 3 pontos que nos ensinam, que nos deixam bem claro que ele era bom, né? Que Deus era bom, que a plenitude estava nele, né? E que só Deus pode ser bom. Né? Então, em João 14, Jesus declarou: quem me vê a mim, vê o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, isso aqui é um diálogo entre os discípulos. Né? 9 e 10 diz bem assim, ó, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos os Pai. Então, Felipe estava com uma dúvida, né? Jesus, tu pode me mostrar, eu sei que tu é filho de Deus, mas tu pode me mostrar o Pai? Então daí ele se revela e revela a Deus, né? Ele diz assim: tu tá tanto tempo comigo e não viu que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Tu quer ver o Pai? Olha para mim. Entendeu? Então ele estava dizendo que a plenitude,
né, completa, ele estava completo. Então, não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e que é quem me é quem faz as obras. Então, João capítulo 14, dos versículos de 9 a 10. Então, Jesus, sendo a expressão plena da divindade, revela tanto a bondade quanto a natureza salvadora de Deus. E é por meio dele que a obra da salvação se manifesta, revelando Deus da Bíblia como o salvador da humanidade caída. Então, Jesus Cristo, ele revela Deus como salvador, como remidor, né? Para uma humanidade caída, né? Que não tinha mais esperança, que tinha que pagar esse preço impagável, porque o ser humano de maneira nenhuma conseguiria pagar. Então, Jesus, quando ele vem à Terra, ele revela, né? Ele é a expressão plena da divindade, quem revela a vontade de Deus, né? Ele vem para revelar esse Deus. Olha, eu estou salvando vocês, mas eu estou cumprindo aquilo que o Pai desejou. Vocês entendem agora? Ele vem para cumprir. Então, Deus planeja, ele cumpre, né? Então, é isso que você precisa compreender e precisa passar para os seus alunos. Que Deus é quem planeja, é ele que toma a iniciativa. E Cristo é quem, consuma, né, a obra de remissão, de salvação da humanidade. Saber que Deus se revela como Salvador nas Escrituras nos impulsiona a buscá-lo de forma pessoal e verdadeira, não de maneira meramente religiosa ou ritualista. Mas o Deus que salva é o mesmo Deus que deseja ser conhecido por cada um de nós por meio de um relacionamento autêntico. Então, conhecer esse Deus que se revela nas Escrituras, ele nos impulsiona cada vez mais a gente procurar entender quem é esse Deus, mas não de uma maneira superficial, né? Não mergulhando em águas rasas, mas no profundo, né? Para compreender mais desse amor perfeito que Deus se revelou através de Cristo Jesus. Então, e isso nos chama atenção porque tem muita gente indo para dentro da igreja, né, só de corpo. Diz que conhece Jesus, mas não sabe explicar, né? Então, se você fizer essa pergunta, às vezes eu fico pensando, se você fizer essa pergunta para todo mundo da igreja, até mesmo você, professor, você pode fazer essa pergunta durante a ministração, né, de uma pregação, ou até mesmo para os seus alunos. Pergunte para ele, né, você conhece Jesus? Quem aqui tem Jesus? Todo mundo vai dizer, não, eu tenho. Todo mundo tem Jesus. Todo mundo, né? Quem está sentado ali tem Jesus, o cara da esquina tem Jesus, o teu vizinho tem Jesus, aquele que não congrega tem Jesus, né? Todo mundo tem Jesus. Mas a pergunta verdadeira que eu quero falar para vocês é essa aqui, ó. E Jesus tem você? Essa é a pergunta verdadeira. Porque eu ter Jesus é uma coisa. Agora, Jesus ter a mim, essa é a pergunta autêntica. Essa. Porque para Jesus ter a mim, eu tenho que obedecê-lo. Eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que me aprofundar nele. Eu tenho que viver ele. Entendeu? Então, essa é a chave desse relacionamento perfeito com Deus. A salvação como prova do amor de Deus, tópico 2. Subtópico 1, a salvação como ato de amor. Romanos 5 descreve a morte de Cristo, o justo, no lugar dos ímpios, Romanos 5 e 6. E revela o ato mais amoroso de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, Romanos 5 e 8. Então, Romanos 5 e 6 diz, porque Cristo, estando ainda nós fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então, isso nos revela quão bondoso é Deus
como amoroso é esse Deus. Porque a gente olha esse versículo e diz assim, ó, mesmo nós estando fracos, é como se fosse gente, é como se fosse, se você olhar por outro prisma, alguém que vai comprar um retrato, né? Porque quando você olha o retrato, você olha ele e ele está bonito, ele está perfeito, já construído, pintado, e você vai e compra esse, né? Mas Cristo fez ao contrário. Ele olhou e só tinha rabisco. Era imperfeito, não tinha nada de bonito ali, entendeu? Então Cristo vai e diz assim, eu quero comprar esse retrato. Mas o vendedor vai te dizer, né? Mas eu não terminei, ele disse, não importa, eu quero comprar assim como está. Então Cristo, mesmo estando fracos, né, mesmo estando imperfeitos, né, ele nos comprou, entendeu? Ele morreu ao seu tempo por nós, pecadores, fracos, impossibilitados, entendeu? Então isso é amor perfeito, isso é o amor de Deus, o amor divino, né? Então Cristo ele revela esse amor de Deus para nós, né? Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Então inocente foi dado por nós. Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, imperfeitos, né? Como eu disse, um retrato rabiscado. Não éramos nada, né? Não estávamos prontos, né? Não éramos quem devíamos ser. Não era o ser humano que Deus né, queria que nós fôssemos, né? Porque estávamos mortos em ofensas e delitos, em ofensas e pecados. Então Deus entregou o seu único filho por amor. Ele não entregou depois que fomos justificados, né, regenerados, santificados. Pelo contrário, ele nos entregou quando ainda estávamos mortos em ofensas e pecados. É isso que eu estava explicando, né? Deus comprou um retrato. Aliás, Jesus Cristo comprou um retrato totalmente rabiscado, imperfeito, né, que só tinha os rabiscos. Mal dava para saber quem nós éramos, e mesmo assim ele comprou. Então, e eu te digo, bem sincero, por que ele comprou isso? Para que quando ele estivesse pronto, ele fosse como Cristo, perfeito. Quando você olhar para o retrato, quando Deus, é como se Cristo olhasse, pegasse esse retrato e mostrasse para Deus. E Deus olhasse, mas não foi um retrato da humanidade que tu comprou, foi, mas é o que eu estou vendo teu retrato, mas é exatamente isso. Quando ele fez essa apropriação para nós, para que ele nos justificou. Então, quando Deus olha para nós, ele vê Cristo. E isso é maravilhoso, isso é lindo, é lindo. Então, Efésios 2:1 diz: e vos vivificou, estando em vós mortos em ofensas e pecados. Ora, se isso não é amor, então o que seria? Então o que é isso, se não for amor? Né? Esse é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um amor sofredor, bondoso e verdadeiro. 1 Coríntios, capítulo 3, nos versículos 4-7. O amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não aponta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita do mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor verdadeiro. Subtópico 2. O amor de Deus se manifestou na cruz. A doutrina do amor de Deus é o fundamento da obra de salvação. Como pentecostais, afirmamos com convicção: o que motivou o envio de Jesus Cristo à cruz foi o incomparável amor de Deus. Então, quando a gente olha isso, né, a gente tem costume de olhar as Escrituras e ver, né, a história, né, da crucificação de Jesus e dizer: não, quem enviou o Cristo, né, para a cruz foi os fariseus, foi o povo, né? A gente costuma dar um monte de desculpa ali, né? Foi os pecadores, foi nós mesmos,
A gente vê várias opiniões, né? Mas realmente quem motivou o envio de Jesus para a cruz, de Jesus Cristo para a cruz, foi o amor de Deus. Porque era a única forma de salvar a humanidade. Era dando um inocente, né? Era dando o próprio Deus, né? O próprio Deus, ele, Deus, Cristo, né? Em Cristo não habitava toda a plenitude de Deus, então era morrendo um Deus para salvar toda a humanidade. Então foi Deus Pai quem motivou o envio de Jesus Cristo, né? A cruz, né, para ser morto por nós. Então, isso é amor. Um filho ser dado, né, por amor de Deus. Qual é o pai, qual é a mãe que dá um filho por algum desconhecido? Por alguém que não merece? Né? E se você olhar em relação aos estudiosos, né, que costumam estudar em relação a essa teologia, né, e a Bíblia, você vai ver que eles vão te dizer que essa cruz não era para Cristo, de maneira nenhuma. Ela não foi feita para ele, era para Barrabás. Barrabás era que tinha que estar preso ali. Então, por isso que Cristo era menor, que ele foi esticado, entendeu? Não era para ser ele, né? Entendeu? A cruz era para outro. Nada ali era para Deus. A sua morte não era para ser não era para ele morrer, não era para ele pagar pelos nossos pecados, era nós. Então nada ali era para ele, mas ele se entregou por amor de todos nós. A Bíblia declara, porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que é amor verdadeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não venha a se perder, né, mas tenha a vida eterna. Esse amor é tão grande e profundo que abrange todas as pessoas, mas todas mesmo. Então esse amor é imenso, ele ultrapassa o nosso entendimento, né, sobre quem somos. Né? O apóstolo Paulo ele reforça isso ao dizer que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o amor dele é para todos, mas a única coisa que precisa é que nele creia, e, né, que creia em Jesus. Né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, isso precisa ficar evidenciado. Né? Todo aquele que nele crê não pereça. Então, precisamos crer, né? Para que venhamos ter essa salvação completa, né? Essa remissão completa. Né? 1 Timóteo 2:4 diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E que verdade é essa? O conhecimento de Cristo. Né? Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. O amor de Deus é acolhedor, misericordioso e universal. Ele não faz acepção de pessoas. O apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, explica isso ainda mais claramente. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para apropriação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. Nisso está o amor, que em nós, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação, aliás, pelos nossos pecados. Então, não foi nós que o amamos, foi Ele que nos amou. Ele nos amou, Ele providenciou a salvação. Então tudo vem dele, do Pai, do Criador, do Salvador, do Remidor, dele. Ele nos amou. Aqui duas verdades bíblicas precisam ser afirmadas com clareza. Que primeiro, Deus amou todos os pecadores, né?
A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então você precisa entender isso, que toda a humanidade ela está sofrendo por causa do pecado. Então Deus amou todos os pecadores, o mundo inteiro, todos aqueles que estão dentro do mundo, né? Então Deus amou todos, né? E em segundo, por esse amor, ele enviou o seu filho como sacrifício no lugar dos pecadores. Então ele providenciou a substituição do ser humano, né, por Jesus. Então a gente vê aqui a doutrina da substituição, né? Era para nós caminhados para a sepultura, mas o que acontece? Deus ele providencia alguém para tomar o nosso lugar. Cristo morre em nosso lugar, nos tornando assim justos, justificados, salvos, né? Libertos das garras da morte, daquilo que nos aprisionava, né? Que o pecado ele nos aprisionou, né? Então ele nos liberta dessa culpa do pecado. Então ele enviou o seu filho como sacrifício no lugar dos pecadores. Essa é a essência da morte vicária de Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Isso não foi um ato de injustiça, mas de misericórdia. É um mistério glorioso da salvação no Calvário. Salvação. No Calvário, o amor divino se encontrou com a morte para que os pecadores pudessem viver. Então isso não foi injustiça contra Cristo. De maneira nenhuma. Foi um ato de amor, né? Um ato de redenção, né? Foi onde um inocente morre no lugar de um culpado. E esse pecador agora, que foi salvo, ele é redimido. Ele é considerado inocente diante da ira de Deus contra o pecado. Porque a Bíblia é bem clara em dizer que todos pecaram e destituídos, como eu já disse, da glória de Deus estamos, né? Então o preço do pecado era a morte. Então o caminho que a gente devia tomar era o caminho da sepultura, da perdição eterna. Mas Cristo tomou o nosso lugar, né? E nos tornou agora, ele colocou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, todos os nossos defeitos, e ele paga essa dívida que nós tínhamos com Deus, né? A dívida do pecado, com o seu sangue. E assim tornando-nos justos, né? Libertos da ação do pecado, da culpa, né? Fomos salvos por Jesus. Respondendo ao amor de Deus com gratidão. Para o cristão, expressar gratidão pela salvação é mais que palavras bonitas ou momentos emocionantes na igreja. É viver com propósito, identidade e sentido em Cristo todos os dias. Então isso é importante para a gente como cristão. A gente precisa viver aquilo que a gente aprende, demonstrar aquilo que a gente ensina, viver o propósito real, né, de ser um cristão de identidade completa, né? Não basta só dizer que somos um cristão. Precisamos vivenciar, precisamos demonstrar que realmente somos cristãos. Entendeu? Então é reconhecer que Deus nos amou primeiro, né? Mesmo quando não merecíamos. Romanos 5:8 diz que mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Então Cristo ele morre por nós primeiro. Aliás, morre por nós, né? Mesmo nós não merecendo. Né? Então responder a esse amor com escolhas que honrem o sacrifício de Jesus, e isso é imprescindível. Imprescindível. A gente precisa fazer isso. Demonstrar com as nossas atitudes, com o nosso amor, com as escolhas corretas, mesmo que elas sejam difíceis, mesmo que elas vá na contramão daquilo que a gente acredita, do que a gente vivencia, do que a gente está acostumado. Então a gente precisa viver dessa forma. Né? Honrar aquilo que Deus nos ensinou, né? Honrar realmente o sacrifício que Jesus fez por nós. Né? A gratidão verdadeira se mostra no comportamento, nas decisões que tomamos, nas amizades que cultivamos, na maneira com que lidamos, com as tentações e na disposição em servir a Deus
e ao próximo. Então, precisamos ser gratos todos os dias pelo aquilo que ele fez. As decisões que tomamos têm que ser agora, a partir de agora, do momento que a gente entende o que Cristo fez por nós, né? Quando a gente vira a página e passa a viver realmente como devíamos viver, né? As nossas decisões, as nossas amizades, a nossa maneira de viver tem que ser de acordo com que honra a Deus, né? E às vezes tá sendo difícil a gente ver isso nos dias de hoje, né? As pessoas querem estar na igreja, elas querem assistir o culto, mas ninguém mais né, está se colocando a fazer, a ajudar o próximo, a servir. Todo mundo quer ser servido nos dias de hoje. E isso é triste. É algo que deixa as pessoas, muitas das vezes, nossos ensinadores, nossos pastores, tristes, né? Porque a gente vê que o ser humano mais quer ser servido do que servir. E a Bíblia fala totalmente ao contrário disso. Os ensinos de Jesus Cristo, né, o motivo pelo qual ele morreu, fala totalmente ao contrário. Né? Se você vê e buscar na Bíblia, você vai ver que Jesus Cristo lavou os pés daqueles que estavam com ele. Ou seja, servir. Servir. Você veio para servir, não para ser servido. Entendeu? E isso que a gente precisa compreender. E a gente compreendendo isso, a gente vai viver de uma maneira espetacular. Como escreveu o apóstolo João, nós amamos, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Exatamente isso. Nós precisamos amar a Deus porque amar a Cristo, amar a Deus porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E uma forma de nos amar primeiro é servir, é realmente ser útil na obra do Senhor, né? É cultivar boas amizades, é ter relacionamentos bons, é tomarmos as decisões corretas, é se colocarmos no lugar daqueles que estão sofrendo, né? E entendemos, né? Não julgarmos. Então, isso é amar verdadeiramente, né? 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus não apenas nos alcança, ele nos transforma, né? E isso é magnífico. O amor de Deus, ele não só nos alcança, mas ele faz com que a gente mude totalmente, né? É o que a gente chama na Bíblia, né, de metanoia, uma mudança radical no modo de nós vivemos. E essa mudança ele não vem só no nosso exterior, mas é interior, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso ele atinge as três partes: espírito, corpo e alma. Então é uma atitude totalmente, uma reviravolta que a gente precisa. A gente precisa ser transformado em todo no nosso ser. É algo que a gente entende assim, ó, é acertar o alvo, entendeu? Porque assim, ó, e não é só o alvo está na tua frente, eu estou de frente, eu errei porque acertei a esquerda ou a direita. Não. Acertar o alvo como se, aliás, a gente erra o alvo porque a gente está virado de costa para o alvo. A gente atira para trás, aliás, para frente, onde o nosso nariz está apontado, e o alvo está atrás da gente. Então, essa mudança que o amor de Deus causa em nós, que ele nos transforma, ela é uma reviravolta, é uma coisa que faz a gente virar em 360 graus, né? Aliás, em todo o nosso ser, né? Virar para trás e acertar o alvo, né? A nossa rotina, então aqui fica uma pergunta bem interessante. Nossa rotina, nossas redes sociais, nossas atitudes, tudo isso tem refletido essa gratidão. Então a gente precisa ser grato a Deus e olhar se essas rotinas que a gente vive, as redes sociais que a gente tem, né, as pessoas que estão
conectadas conosco, as nossas atitudes em relação à nossa família, ao nosso trabalho, às pessoas que estão ao nosso meio, aos nossos irmãos, estão refletindo realmente essa gratidão? Isso realmente, o amor de Deus realmente nos alcançou? Ele realmente nos transformou? Se você tiver dúvida ainda, então quer dizer que tem alguma coisa de errado. A gente está vivendo algo que não é real. Então a gente precisa entender que o amor não só alcança, mas ele transforma. Então, se deixar ser transformado por esse amor, deixar ser alcançado. É isso que você precisa entender. A santidade do Deus que salva. O Deus é absolutamente santo. A Bíblia revela uma das características fundamentais de Deus, que é a sua santidade. No livro do profeta Isaías, lemos a proclamação dos anjos. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Né? Então a gente vê aqui em Isaías 6:3, né, a proclamação dos anjos que diziam Santo, Santo, Santo. E a gente conhece, né, a gente já estudou, e eu já falei isso nas lições passadas, né, que Deus é santo e ele exige que todo aquele que se aproxime dele também seja santo. Né? Então, é claro que não vamos chegar à santidade perfeita, mas andar em retidão, em santificação, né? Ser santo cada dia um pouco mais, e isso é essencial para a nossa vida, para um bom relacionamento com Deus. Né? O apóstolo Pedro escreve em sua primeira epístola: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a sua maneira de viver. Então a maneira de viver, nossa maneira de viver, tem que ser uma maneira santa. Né? É um caminhar, né, na direção de Deus, em santidade. Né? Então, 1 Pedro, capítulo 1:15, diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Esse chamado à santidade está diretamente relacionado com a própria natureza santa de Deus. Como está escrito, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. É aquilo que a gente viu ali. Né? Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, Levíticos 11:44 diz: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis, e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contamineis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Então isso é um chamado à santificação. Né? Então, se isso era para eles no Antigo Testamento, para nós nos dias de hoje é muito mais valioso. Entendeu? Então é um chamado à santificação. Se Deus, esse Deus amoroso que se revelou através de Jesus Cristo, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha uma vida eterna, se a gente acreditar, se a gente vê realmente isso, essa forma de honrá-lo é ser santo, é caminhar em santidade, né? Rejeitar todo pecado, rejeitar toda a ação, né, do pecado contra nós, rejeitar né, os convites. Então isso é andar em santidade, né? É ser santo, é procurar ser santo, porque o nosso Senhor, como a mesma palavra diz, né, ele é santo e exige que aquele que se aproxima dele também seja santo. Portanto, o chamado de Deus à santidade não é apenas uma sugestão, mas algo que reflete quem ele é. Ora, Deus é amor, mas também é absolutamente santo. Então Deus te convida a ser santo, te convida a andar em retidão, te convida a perseverar, a caminhar em direção a ele em santidade. Então é um convite, é muito mais do que meras palavras. É um convite à santidade, a experimentar esse amor verdadeiro, né? A ter um relacionamento profundo, verdadeiro com ele. A salvação é um chamado à santidade. A obra de salvação não inclui apenas o perdão do pecado, mas um chamado à transformação completa. Né? Então é como a gente viu ali, a metanoia, a mudança completa de vida.
né? Dar a volta, né? E retornar, mesmo que o mundo esteja totalmente caminhando ao contrário, mesmo que as pessoas estejam na contramão, você precisa entrar na contramão do mundo e ir em direção a Deus, né? Aquilo que Deus ensina, né? Aquilo que Deus deixou, a obra redentora de Cristo, né? É um chamado positivo à santidade da vida. Romanos 6:22 diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então a gente precisa entender, agora somos libertos do pecado. Não temos mais as nossas amarras, aquilo que nos culpava, né, foi removido. A gente precisa andar como pessoas libertas, como pessoas salvas. A gente precisa entender, né, isso, para que a gente viva. Agora somos servos de Deus, estamos aqui para servir, né? A gente precisa e servir, dar frutos, né? É como se tivéssemos indo, essa planta tivesse indo pro, pro, para a área onde vai ser queimada, né? E ela foi resgatada. E ela foi plantada, enxertada na videira verdadeira. E então agora agora fomos salvos. Agora o que nos resta dar fruto, né? Mostrar que realmente Ele nos amou primeiro e nós temos que retribuir verdadeiramente esse amor, né? Então, a doutrina bíblica da salvação nos ensina que, ao sermos alcançados pela graça, experimentamos o que muitos estudiosos chamam de santidade posicional. E santidade posicional é algo, né, que a gente precisa entender como qual era a nossa posição antes, né? Para que a gente entenda isso, a nossa posição antes é de alguém que estava morto em ofensas e delitos. Vocês entendem? E o preço que nós tínhamos que pagar pelos nossos pecados era a morte. Então estávamos indo para a sepultura, para a perdição eterna. Então Cristo nos resgatou, Ele tomou o nosso lugar e nos colocou ali como salvos, né? Agora somos salvos, somos remidos, somos santos. Então, nesse momento, essa posição nossa, que os estudiosos chamam de santidade posicional, a posição que nós estamos agora é uma posição de santos, de remidos, de salvos, e a gente precisa viver isso. Ou seja, se refere à condição de santos que o salvo recebe no momento em que a salvação é operada. Então, no momento que você aceita Jesus como seu legítimo, único, suficiente, e passa a viver isso, a sua posição agora é de salvado. Entendeu? A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar o invocam, o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Né? Hebreus 10:10 diz, no qual a vontade o qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. É uma realidade imediata e completa, vinda diretamente e exclusivamente de Deus. Além dessa realidade, há outra denominada santidade progressiva. E essa santidade progressiva é algo que vai da nossa vida de agora, né? É um processo progressivo, um processo de caminhada. A nossa posição, né, de inicial ali, quando aceitamos a Cristo, é uma posição de santos. Mas no decorrer da nossa caminhada, né, até o encontro com Cristo, né, a nossa posição agora é de uma santidade progressiva. Nós vamos progredindo cada vez mais, né, andar em santidade, né, e cada vez mais se aprofundando, se aperfeiçoando, né, aperfeiçoando essa santidade, que se refere ao processo contínuo de transformação interior operada pelo Espírito Santo ao longo da caminhada espiritual. Né? Então, Filipenses 2:12-13 diz, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora que na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor.
porque Deus é o único que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. 2 Coríntios 3, e 18 diz: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como a um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então vamos sendo transformados, essa é a santidade progressiva, vamos sendo transformados de glória em glória na imagem refletida do Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade paulatina que exige a cooperação do crente nesse desenvolvimento espiritual. Então precisa da cooperação do crente nesse processo. Precisa que ele se deixe, ele precisa se esforçar, né, para caminhar nesse processo de santidade progressiva. Nesse sentido, é uma decisão do salvo escolher andar com Deus todos os dias, optando em obedecer a sua palavra, mesmo quando o mundo diz ao contrário. Ou seja, como a gente falou ali, a gente precisa decidir andar com Deus, mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que lhe falte dinheiro, mesmo que as ofertas do mundo lhe entreguem manjares, mesmo que você vá contra os seus amigos, que você vá contra os seus queridos, seus entes, né? Você precisa andar em retidão, precisa decidir por Deus, por Cristo, e obedecer faz parte desse processo, né? Que andar na contramão do mundo, você precisa andar, né? Mesmo que o mundo diga o contrário. A cruz, o encontro da justiça e do amor de Deus, e o caminho para a santidade. A cruz de Cristo é o maior marco da história da salvação. Nela, a justiça de Deus e o seu amor infinito se encontram de uma forma perfeita, preparando e o apontando para o caminho da santidade. Então, o maior marco do amor de Deus, da salvação, é o madeiro. Nela, a justiça de Deus, né, ela se encontra com um amor infinito, né, aonde a gente vê um justo sendo dado no lugar de um culpado, trocando, né, trocando de lugar. Né? Então isso é maravilhoso. Deus é santo e não pode tolerar o pecado. Né? Abacuque 1:13, mas também é amor e deseja salvar o pecador. João 3:16. Né? Tu és puro de olhos, tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Né? Então, João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus é santo e não pode tolerar o pecado. E como, né, a gente comentou aqui atrás, Deus é santo e exige que andemos em santidade para termos um bom relacionamento, um relacionamento perfeito, um relacionamento verdadeiro com Deus, para que venhamos se aproximar. A gente precisa viver em santidade. A gente precisa entender isso. Não podemos nos chegar de qualquer maneira, né? Até mesmo se você for na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vai ver Deus se apresentando ali como uma sarça ardente, e Moisés vai se achegando e na sua vontade de ver aquilo, ele diz: agora vamos me aproximar para ver o que está acontecendo ali, que essa chama, essa sarça que não se consome. E quando ele vai se aproximar, Deus fala do meio da sarça: Moisés, não se aproxime, porque o solo onde tu estás é terra santa. Tira a sandália dos teus pés. Então veja que ele mesmo ali, ele revela que ele é santo e que ele não tolera o pecado. Ele sabe que Moisés é um ser humano, que é um pecador, né? Mas ele diz: tira a sandália dos teus pés, né? Porque tu está na presença de Deus, de um Deus.
entendeu? Então, é maravilhoso a gente ver isso. Na cruz vemos o pecado, que o pecado não foi ignorado, pelo contrário, ele foi julgado com todo o peso da justiça divina. Jesus, o Cordeiro sem mancha, tomou sobre si a culpa que era nossa. Então, a gente precisa entender que nós éramos para estar na cruz, era nós para ter morrido. Tínhamos uma dívida, né? O preço do pecado é a morte, mas Cristo toma o nosso lugar e paga esse preço. Então nada fica impune, né? Existia uma dívida e essa dívida precisava ser quitada, mas nós não íamos conseguir. Então Cristo, ele toma o nosso lugar e ele paga essa dívida. E a gente vê na cruz do Calvário a ira de Deus contra o pecado, porque o pecado agora está, né? Ele toma sobre si as nossas iniquidades, né? E a justiça de Deus se faz presente naquele lugar, entendeu? Então, ao mesmo tempo que esse sacrifício revela o quanto Deus nos ama, ao ponto de nos entregar o seu Filho por nós. Então, isso revela o quanto Deus nos ama. Revela o quanto Deus nos ama, a ponto de entregar o seu Filho, o unigênito, né, para dar a sua vida por todos nós, mesmo nós sendo imperfeitos, né, mesmo nós não sendo não sendo o ser humano que devemos ser, mesmo isso. Tá? Então, Isaías 53:5 diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é lindo e maravilhoso. A cruz mostra a salvação, que a salvação não é barata. Ela custou o sangue de Cristo. Ali Deus permanece justo ao punir o pecado e, ao mesmo tempo, é amoroso ao justificar o pecador que crê em Jesus. Então, Romanos 3:26 diz, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a cruz mostra que a salvação não foi barata. Ele custou o sangue de Jesus. Então, para que fôssemos salvos, o sangue de Jesus foi derramado. Então, isso precisa ficar evidente para o nosso entendimento, para a nossa mudança de atitude, essa metanoia que precisa acontecer na nossa vida, essa santidade progressiva, né, que vamos viver daqui para diante. A gente precisa entender que uma dívida foi paga com sangue. Então, a cruz mostra isso, que a salvação não foi barata, ela custou o sangue de Cristo. O madeiro é, portanto, o ponto onde a santidade de Deus exige justiça e o amor de Deus oferece a graça. Ah, que coisa linda! O madeiro é, portanto, o ponto onde a santidade de Deus exige justiça. Eu sou santo e eu não posso com o pecado. Eu preciso aniquilar o pecado. Então, o pecado estava em nós. E Deus olha e a sua ira contra o pecado, ela precisa extinguir o pecado. Mas o pecado estava no ser humano. Então, o ser humano ia junto. Então, Cristo, ele toma o nosso lugar porque Deus ama o ser humano. Então, ele propicia a troca. Né? Ele troca, ele dá o seu filho por amor de nós, porque ele era o único que podia fazer isso. Então ele toma o nosso lugar e então agora Deus derrama toda a sua ira em Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Então ele exige então Cristo paga esse preço, né? A sua santidade, ele exige justiça e a sua justiça é saciada em Cristo Jesus. E o amor de Deus, ele oferece a graça, ele ofereceu, né, o Cristo para nos salvar. Então, a partir daí, fomos remidos, né, salvos, considerados santos, inocentes, né, a partir de agora. Conclusão. A Bíblia revela que Deus é ao mesmo tempo amoroso. Aliás, a Bíblia revela que Deus é
ao mesmo tempo amoroso e santo. Ele não apenas exige a santidade, mas é a própria santidade. E mesmo sendo santos, não nos rejeitou por causa do pecado. Pelo contrário, foi por amor que nos providenciou em Cristo o caminho de volta. Então, em Cristo, né, ele providencia o caminho de volta aos seus braços. Ele exige santidade, ele é a própria santidade. Então, precisava ser cumprido tudo isso. O pecado precisava ser, a gente precisava ser libertado, né, da ação do pecado. Então, Cristo ele se faz, né, pagamento por nós e ao mesmo tempo ele se faz caminho de volta a Deus. Então, o pecado afastou a humanidade de Deus, o Criador, mas a cruz abriu a porta de regresso. A santidade não é apenas um padrão moral, mas uma resposta do amor de Deus que, sendo santo, decidiu nos amar até o fim. Ter uma vida de santidade é responder positivamente ao amor que Deus salva. Então, finalizamos aqui a nossa lição de hoje, né? Os irmãos sabem que o professor pode contar com a revisão, né? Com a hora da revisão. Temos aqui as 5 perguntas que vão levar ao aluno a, né, refletir e ver se ele aprendeu, né? E lembrando aos irmãos que você pode baixar gratuitamente, né, para usar em suas aulas o slide, né? Vai acessar o link que está na descrição. Né? Então aproveita também para se inscrever e deixar o seu like, o seu comentário, para compartilhar, né? E lembrando também, né, que conforme a gente vai crescendo, você vai crescendo também, porque você faz parte da EBD em Essência. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.